Contrato de honorários. Tudo o que você precisa saber bem rapidinho. Bora lá? Eu sou o professor Paulo Souza, advogado aqui em Brasília, e vou falar para você, com você, sobre o contrato de honorários, que basicamente é o quê? É o coração do que a gente precisa na advocacia. Mas já te antecipo uma cautela. Muita gente acha que contrato de honorários serve só para indicar quanto eu vou ganhar. Não caia nessa armadilha. O contrato de honorários, em realidade, ele serve muito mais para nós nos ajudarmos como advogados do que para qualquer outra coisa. Em bom português, um bom contrato de honorários evita que eu tenha uma série de problemas que eu poderia ter, mas não terei, porque o contrato foi bem feito. Você estudou ao longo da faculdade de Direito, tenho certeza, contratos em diversas disciplinas e já viu cláusulas abusivas, redações confusas, difíceis, toda sorte de problemas. Pois é, casa de ferreiro espeta de pau? Eu espero que não. Eu espero que você faça um bom contrato de honorários. Então, o contrato de honorários, ele serve para estabelecer a prestação de serviços. Nós somos prestadores de serviço, como qualquer prestador de serviços. Então, como prestadores de serviços, nós temos de delimitar o nosso serviço, delimitar a remuneração e delimitar caso uma dessas coisas não aconteça bem. O cliente começa a receber a nossa prestação de serviços e não nos paga. O que vai acontecer? Nós recebemos, mas por alguma razão não é possível ou adequado que nós continuemos a prestar esse serviço. O que fazer? Então é fundamental que o nosso contrato de honorários seja bem redigido. De maneira básica, são elementos essenciais do nosso contrato de honorários que nós coloquemos os serviços que serão prestados, e é bom que nós coloquemos também os serviços que não vão ser prestados, e a remuneração. Como é que essa remuneração vai ser feita? Esses são os dois elementos centrais dentro de um contrato de honorários. É claro, nós podemos inserir algumas outras cláusulas e existem contratos de honorários que vão ser mais complexos, que vão trazer cláusula de êxito com remuneração mensal, que vão trazer situações que envolvem um escalonamento do que eu vou receber. Então tem várias coisas aqui envolvidas. Mas de maneira bastante simples. É de chamar atenção, alguns pontos de atenção que nós precisamos ter quando pensamos num contrato de honorários. Primeiro, a boa delimitação dos serviços. Você vai atuar em qualquer coisa para aquele cliente ou num caso específico? E se você atuar naquele caso específico, um caso junto, você vai atuar também? Por exemplo, uma ação revisional de alimentos. Eu vou propor uma revisional de alimentos. Mas e se a outra parte também tiver proposto ou vier a propor uma revisional de alimentos? Eu vou defender o cliente naquela outra ação também? Ou seja, a minha atuação vai ser global na revisão ou vai ser nesse processo específico? Então eu tenho de especificar. Segundo, eu vou atuar para esse cliente em todas as fases, em todos os momentos, ou eu vou atuar apenas no primeiro grau, ou apenas no primeiro e no segundo e deixar tribunais superiores para lá, ou eu vou atuar incluindo os tribunais superiores. E em caso de vitória, eu vou continuar defendendo o cliente no cumprimento de sentença? E no caso de derrota, eu vou atuar para ele no cumprimento de sentença promovido pela parte contrária? Porque veja, são duas fases distintas. O cumprimento de sentença muitas vezes é mais demorado do que uma fase de conhecimento. Será que eu vou atuar em todos esses momentos? Segundo, eu vou ter que tomar todo tipo de medida, mesmo que extraprocessual, ou medidas extraprocessuais ficam de fora? Se tiver de atuar de um outro jeito, aí o cliente terá de me pagar de maneira diferente. E se houver uma contratação conjunta? É o meu escritório, eu e o outro escritório, ao outro advogado, conjuntamente. Como é que vai ficar a divisão de honorários entre os dois advogados? E se forem em fases diferentes, os advogados vão perceber que tipo de remuneração? Está previsto na lei, mas é sempre bom ressaltar que os honorários de sucumbência não estão incluídos nos meus contratos dos honorários contratuais. Ou talvez eu queira colocar que haverá um desconto dos honorários de sucumbência. É possível. Todo tipo de negociação é válida. Então veja, é importante que nós delimitemos até onde vai o nosso trabalho. Se envolve até o segundo grau, o que é bastante comum. Eu sou obrigado a fazer sustentação oral? Ou eu vou fazer sustentação apenas se eu acho que devo? E se eu for fazer sustentação, vai ter um valor a mais ou é o valor integral? E se eu estou numa cidade do interior, como é que vai ser a cobrança pelo deslocamento? O cliente vai ficar responsável pelas despesas de deslocamento. Ele vai me pagar uma diária? Ele vai me pagar por quilômetro rodado? Ele vai me
me pagar um valor fixo? Não, o cliente é que vai comprar passagem aérea. Ele vai comprar passagem aérea mais barata? Mesmo que tenha que fazer 5 conexões em 5 estados diferentes, eu vou passar 3 dias em aeroporto? Ou é a passagem que é mais conveniente para mim? Isso precisa estar previsto no contrato. Por quê? Porque senão depois eu gero um conflito. Eu vou lá e chego emitindo uma passagem aérea, o cliente olha, ele procura lá na internet, no Booking e no Skyscanner, e ele vê que tem uma passagem que é a metade do preço. Ele fala, doutor, mas você tá de sacanagem, cobrando caro por essa passagem aérea e alimentação e deslocamento interno. Estou dando alguns exemplos daquilo que é bom que nós tenhamos previsão. Segundo, o valor dos honorários em si, a minha remuneração. Ela vai ser uma remuneração fixa? Se fixa, em que momento ela vai ser paga? Se ela for ser paga lá para frente, vai ter correção monetária ou não? Eu fixei os honorários de 50 mil reais. O cliente vai pagar daqui a um ano 50 mil reais. Ou ele vai pagar 50 mil corrigido. E se for um valor parcelado, essa parcela tem ou não tem correção? E se for um valor mensal, eu vou cobrar uma mensalidade do meu cliente. Em que periodicidade tem reajuste? Tem reajuste ou não tem? Eu tenho que renegociar depois. Isso precisa estar previsto no seu contrato. Se eu vou receber por êxito, esse êxito vai ser sobre o quê? Sobre o valor econômico, o proveito que o cliente efetivamente receber? Ou seja, eu ganhei, comecei a cumprir a sentença, não ganhei nada, eu continuo não ganhando nada, ou já com o valor da sentença eu tenho uma parcela de êxito. O juiz mandou pagar 100 mil, sobre esses 100 mil já tem meu êxito. Ou é o êxito quando ele recebe? E se ele receber parcial? E se houver um acordo? E nesse acordo há uma redução do valor potencial? Quanto ele vai me pagar? Em cima do acordo ou em cima do valor inicial? Então vejam, essas são algumas cláusulas de remuneração que a gente tem que ter bastante claras. E se é um contrato misto, é um valor mensal mais êxito, ou um valor inicial, fechado, mais êxito, em que momento eu vou receber esse êxito? Eu posso escalonar, a gente tem contratos bem variados aqui no escritório. A cada etapa do processo o cliente paga. Ótimo. E se ele não pagar? Como é que fica o desenvolvimento da etapa subsequente? Eu simplesmente saio e ele que se vire? Ou eu tenho um tempo que eu tenho que ficar prestando serviços para ele também? Então, essas cláusulas dentro do contrato de honorários, elas são bastante importantes. Você pode pensar, inclusive, na inserção de cláusula de arbitragem. Por que não? Se o valor dos honorários é razoável, quando você começar a fazer contratos de honorários com valores mais altos, porque em honorários baixos não vai valer a pena. Mas um contrato de honorários de um valor mais elevado, será que não seria interessante colocar uma cláusula de arbitragem? Se tiver algum tipo de disputa, a gente leva para um árbitro, ao invés de ficar discutindo lá no judiciário. E sabe por que eu falo isso? Porque aqui no escritório a gente tem vários casos em que nós atuamos em prol do colega advogado, em que ele atuou num caso e o cliente dele ficou feliz até a hora que tinha que pagar ele. Na hora de pagar ele, o cliente não gostou. Não gostou, não pagou e contratou outro escritório de advocacia para entrar com a ação contra o ex-advogado. Então veja, o advogado brigando com o cliente pelos seus honorários. E nós temos alguns casos em que nós advogamos aqui para o colega advogado para evitar que ele perca o valor dos honorários pelo qual ele tanto trabalhou. Então é importante que eu tenha também certos limites para não fixar valores de honorários advocatícios no valor que o Poder Judiciário vai considerar exorbitante. Por exemplo, o valor dos honorários do advogado supera o proveito econômico da parte. A parte ganha 100, o advogado ganha 200. Eu acho que tem alguma coisa muito errada nesse contrato. Então veja, é preciso tomar esses cuidados na hora de fazer uma boa redação. Lembra disso. Eu tenho certeza que você não vai querer ser o meu cliente numa discussão sobre os seus honorários com o seu cliente.